Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton Jr., publicada pela editora Vida Cristã. A gente já fez um vídeo sobre esse capítulo 9, que fala sobre o batismo do Espírito Santo. Esse segundo vídeo vai começar com o subtítulo O Batismo do Espírito Santo e Cornélio, e diz o seguinte: Os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Todavia, entre o capítulo 2 e o capítulo 10 de Atos, não encontramos outras pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. No começo de Atos 10, encontramos um homem chamado Cornélio, um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos 10, 1 e 2. Mas este homem bom não era salvo. Atos 11, 13 e 14. Pois não conhecia Jesus Cristo. O apóstolo Pedro foi enviado para a cidade de Cornélio a fim de explicar sobre Jesus e a salvação que está nele. Todavia, notamos que Pedro ficou surpreso ao saber que Cornélio era gentil. Até este momento, a salvação estava sendo concedida somente aos judeus. Essa foi a razão das palavras de Pedro ao encontrar-se com Cornélio, abre aspas, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Fecha aspas. Atos 10, 28. Depois que Cornélio explicou que um anjo do Senhor tinha falado com ele para ir buscar em Jope um homem chamado Pedro, o apóstolo disse, abre aspas, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, fecha aspas, Atos 10, 34. Do versículos 36 até o 43, Pedro prega um sermão sobre Jesus mostrando que a salvação está no nome dele. De repente, enquanto Pedro falava essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre Cornélio e sua casa. Atos 10, 44. As pessoas que tinham ido com Pedro ficaram admiradas, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Cornélio e a sua casa falavam em línguas, que é uma prova deste batismo. Atos 10, 45 e 46. Note bem que este batismo veio diretamente de Deus, sem ninguém estar esperando por ele, e veio antes do batismo nas águas. Atos 10, 47. Como em Atos 2, 1 a 4. É verdade que nessa passagem não temos a palavra batismo, mas nada similar a isso tinha acontecido depois de Pentecoste, até este momento na casa de Cornélio. Quando o apóstolo Pedro estava explicando mais tarde este evento para a igreja em Jerusalém, disse, abre aspas, então me lembrei da palavra do Senhor, como disse. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós ortogou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Fecha aspas. Atos 11, 16 e 17. Qual é este mesmo dom que Pedro menciona? A resposta está no versículo 15, abre aspas. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, fecha aspas. Atos 11, versículo 15. Quando foi este princípio, senão o dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, como Cornélio e a sua família, em Atos, capítulo 10. Quando Cornélio e sua casa foram batizadas com o Espírito Santo, Pedro disse, abre aspas,
assim como nós receberam o Espírito Santo, fecha aspas. Atos 10, 47. Note bem que, quando Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro lembrou na hora o seu batismo do Espírito Santo, uma lembrança impossível se não fosse o mesmo batismo do Espírito Santo. Subtítulo: Diferença do batismo dos apóstolos e o de Cornélio. Cornélio e a sua família foram batizadas com o Espírito Santo, mas há uma diferença importante entre eles e os apóstolos. O batismo do Espírito Santo veio para os apóstolos e também para Cornélio. Mas é importante notar que o poder do Espírito Santo foi prometido somente para os apóstolos. Jesus tinha prometido, abre aspas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Fecha aspas. Atos 1:8. Este poder nunca foi prometido para outros, somente para os apóstolos. Vamos notar a diferença entre o batismo do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, que os apóstolos tinham. Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo e os apóstolos também. Mas os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo junto com o batismo do Espírito Santo. Os apóstolos tinham poderes que os outros não tinham e promessas de Jesus que nunca foram prometidas a outros. Atos 8, 14 a 19 e João 14, 26. À luz de Atos 1, 5, o que os apóstolos receberam no dia de Pentecoste foi o batismo do Espírito Santo. À luz da mesma passagem, fica clara que Cornélio e sua casa também foram batizados com o Espírito Santo, porque Pedro lembrou este fato no momento em que o Espírito Santo veio para Cornélio, em Atos 11, 15. Todavia, Cornélio e sua casa não receberam poderes apostólicos. Este poder foi prometido por Jesus somente para os apóstolos. Os apóstolos tinham poderes milagrosos como credenciais do seu apostolado. 2 Coríntios 12, 12. Subtítulo: O propósito do batismo do Espírito Santo. Qual foi o propósito do batismo do Espírito Santo? Em Atos 2, o batismo do Espírito Santo cumpriu a promessa de poder para os apóstolos e capacitou os mesmos a pregarem o evangelho aos judeus para que eles pudessem ser salvos. O batismo do Espírito Santo veio de novo em Atos 10 com o propósito de introduzir a salvação para os gentios. Atos 11, 18 explica isso, abre aspas. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Fecha aspas. Note bem a última parte deste versículo. Abre aspas. Aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Fecha aspas. Quando a igreja começou, com a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os que aceitaram a palavra pregada por Pedro eram somente judeus. Nos anos seguintes, a salvação foi sendo levada somente aos judeus. Os membros da igreja não entenderam que a salvação também estava sendo estendida aos gentios. Deus precisou, através de uma visão, ensinar o apóstolo Pedro sobre isso. Atos 10, de 9 a 16. Depois dessa visão, Pedro concluiu, abre aspas, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, fecha aspas. Atos 10, 34. Foi quando Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo que Pedro e os outros judeus entenderam, sem sombra de dúvidas, que a salvação era dada também aos gentios. Atos 10, 45 e 11, de 15 a 17.
Podemos confirmar que o batismo do Espírito Santo veio somente 2 vezes, em Atos 2 para os apóstolos e em Atos 10 para Cornélio e a sua casa. Não podemos encontrar outro exemplo igual no Novo Testamento. Podemos dizer que o batismo do Espírito Santo veio somente 2 vezes, porque nestas 2 manifestações o seu propósito foi concluído. Que propósito? Anunciar a salvação para os judeus e depois para os gentios, e conceder poderes especiais aos apóstolos. Quando este propósito foi concluído, não era mais necessário este dom do Espírito Santo. Vamos lembrar que há vários dons do Espírito Santo, e não somente um. O dom do batismo foi finalizado quando a salvação foi introduzida tanto para judeus quanto gentios. Queremos notar que hoje, através do batismo nas águas, recebemos o dom do Espírito Santo, conforme está lá em Atos 2:38. Mas este dom não é o batismo do Espírito Santo, pois todos os que são batizados nas águas não falam em línguas, como no batismo do Espírito Santo, em Atos 2 e Atos 10. Subtítulo A: Cessação do batismo do Espírito Santo. Não há hoje em dia o batismo do Espírito Santo. Há hoje em dia o dom do Espírito Santo pelo batismo nas águas. Isso sim, conforme Atos 2:38. Não há mais o batismo do Espírito Santo por 2 razões principais. Uma, o propósito deste dom foi cumprido. O seu propósito foi introduzir a salvação de Deus para os judeus, em Atos 2, e introduzir a salvação de Deus para os gentios, Atos 10. Também para conceder poder para os apóstolos, pois é fácil notar no Novo Testamento que os apóstolos tinham poderes que outros não tinham. E 2, há somente um batismo agora. Uma outra razão é que a Bíblia diz que há agora somente um batismo, Efésios 4:5. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, por inspiração de Deus, já tinha passado uns 15 ou 20 anos desde que Cornélio fora batizado com o Espírito Santo. Houve, por algum tempo, 2 batismos: o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. Quando o batismo do Espírito Santo cessou com Cornélio, e depois dele ninguém mais foi batizado dessa maneira, o apóstolo Paulo pôde dizer com certeza que há um só batismo, e todo o mundo sabe que ele se refere ao batismo nas águas. Cuide bem, pois, se alguém ensinar hoje que existe ainda o batismo do Espírito Santo e também o batismo nas águas, esta pessoa está ensinando ou dizendo algo contrário ao que o apóstolo Paulo ensinou pela inspiração de Deus, pois Paulo disse que há um só batismo. Efésios 4, versículo 5. Conclusão. O Espírito Santo é ativo hoje na vida dos seguidores de Jesus Cristo. Deus ainda está cumprindo a sua mensagem de Atos 5:32, abre aspas. Ora, nós somos testemunha destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem, fecha aspas. O que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios 3:16, abre aspas, que o Espírito de Deus habita em nós, fecha aspas, é a verdade tanto hoje como quando ele escreveu essas palavras. Todavia, quando notamos pela Bíblia que não há mais o batismo do Espírito Santo, isto não anula tudo o que acabamos de dizer no parágrafo acima. O batismo do Espírito Santo cumpriu seu propósito. Este batismo foi importante nos planos de Deus, mas não é mais necessário este dom do Espírito Santo. O Espírito Santo continua existindo, sem dúvida, em nossos dias. Ele é dado para nós hoje através do batismo nas águas, como em Atos 2:38 ensina. Entretanto, entraremos no próximo capítulo num estudo sobre o dom do Espírito Santo prometido em Atos 2:38.
Está curioso de saber os dons que o Espírito Santo dá em Atos 2:38? Então, continua assistindo os meus vídeos da leitura desse livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito. Deixa um like aí nesse vídeo se você gostou, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que todos nós possamos entender o propósito do Espírito Santo, né? E se você tem dúvida ainda sobre isso ou sobre qualquer outra parte da Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, também podemos fazer isso hoje pelo celular, tá bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ativa aí o sininho para lembrar os próximos vídeos que eu vou fazer. E até o próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima gravação. Amém?